Atenção, Douglas Bandeira ainda vai conversar com os investigadores, é bem rapidinho, e depois disso a entrevista com a mãe aqui no Tribuna da Massa. Você que está chegando agora, muito obrigado pela companhia no horário do almoço. Só para você entender, com exclusividade, o Tribuna da Massa entrou na casa onde vive o garotinho de 4 anos que foi espancado pelo padrasto. Ele ainda está bastante triste, com muito medo, e a avó contou que durante a madrugada ele acorda. Tem sido assim durante todas as madrugadas. Ele acorda dizendo, não, Fábio, falando o nome do padrasto, tá? Ele precisa de acompanhamento psicológico, inclusive. Mas, e a mãe da criança, o que ela tem a dizer? E os investigadores, hein, Douglas Bandeira? Pois é, Passaia, vamos lá, só para a gente recapitular, portanto, como disse bem o Vanderlei Caixão, foram 6 pessoas apontadas aqui para a Polícia Civil para prestar depoimento. 6 pessoas além do casal, portanto, né? Hoje nós conseguimos falar com 2 pessoas que estiveram aqui na delegacia entre hoje e amanhã. As outras 4 também irão prestar depoimento. Isto não quer dizer que o inquérito não possa ser finalizado com as 6 pessoas. Eles não precisam das 6 pessoas falando para que eles tomem as devidas providências. Mais uma pessoa falando e contando exatamente a mesma história já é o suficiente para poder, de repente, indiciar o Luiz, né? O Luiz Fábio. Outro detalhe também é que nós conversamos com essas 2 testemunhas e vamos contar aqui no Tribuna da Massa o que ambas disseram. A primeira entrevista é da vizinha, a Gleice. Ela que começou a desconfiar de tudo, começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada com a criança quando ela viu todos aqueles hematomas no menino que tem apenas 4 anos de idade. Veja aí. Fui avisar os vizinhos, contei para os vizinhos que eu vi o hematoma. Aí eu falei, ó, gente, ele esteve lá em casa, eu vi o hematoma na criança, que eu não sei se é hematoma de bater ou se é alguma coisa que, né? Ou se é algum machucado que ele caiu ou alguma coisa assim. Mas vamos ficar de olho, vizinhos, vamos prestar atenção. Se vocês escutarem grito, vocês me avisam. Se vocês escutarem alguma coisa, vocês vão me avisando para todos nós tomar uma providência para ver o que a gente faz, né? Porque não podemos deixar, né? Que se for agressão, nós vai ter que tomar conhecimento disso, né? E esses gritos foram escutados? Sim, teve a dona Rose que escutou, o Janglerson, a Juliana, eles vão até depois também, né? Eles chegaram a ouvir os gritos, sim. Não só do Piazinho, como também, Passaia, tem uma menina também nesse rolo. E o meu vizinho do lado, ele falou que no dia, né, o meu vizinho comentou agora que viu também a atitude do padrasto com a criança. Bom, essa foi a Gleice, uma das pessoas que prestou depoimento. Sabe outro ponto que chamou bastante a atenção dos vizinhos daquele pequeno condomínio que fica aqui no bairro Estados, em Fazenda Rio Grande? O fato das 2 crianças do casal, um menino de 4 anos e a menina de 9, não conviverem mais com as outras crianças. Isso porque antes do padrasto ir morar naquela residência, eles iam ali no parquinho do condomínio, conviviam com as outras crianças normalmente. Depois que o padrasto foi para aquela residência, simplesmente eles ficaram isolados dentro da casa e ninguém mais soube o que acontecia. A segunda pessoa a prestar depoimento, a Priscila, também conversou com a nossa equipe de reportagem. As crianças sempre brincavam no parquinho, tinha a mãe, né, do pai, que sempre estavam com ela no parquinho. A gente sempre via essas crianças brincando por lá, né, que eu tenho um filho pequeno também, sempre estava no parquinho. E depois que o padrasto entrou na história, a gente já não viu mais essas crianças. Pelo menos eu, né, a gente conversou entre vizinhos, realmente a gente não via essas crianças mais por lá. E ficamos com aquilo na cabeça, sabe? Parece que foi Deus mesmo, assim, tipo, pra gente salvar essa criança. E realmente alguém ligou, o conselho foi e constatou pior do que a Grace tinha visto, muito pior. Essa criança estava muito machucada. A gente quer justiça por ele. Ele é uma criança, né? Então é nós adultos que temos que defender, né? Não é justo um pai ver a criança da situação que viu, tá muito triste, sabe? A gente é mãe, então é revoltante, né? A gente quer justiça, só isso. Pois é, Passaia, portanto, para finalizar o inquérito aqui na Delegacia de Fazenda Rio Grande, 2 coisas. Os outros depoimentos, não necessariamente os outros 4 que faltam, pelo menos mais um, e o laudo médico que vai apontar todos os ferimentos sofridos por esse menino de 4 anos de idade. Finalizando o inquérito, a Polícia Civil vai passar para o Poder Judiciário e aí, quem sabe, a liberdade do Luiz Fábio pode ou não estar com os dias contados. Passaia. Obrigado por enquanto, Douglas. Se você tiver alguma outra novidade, entre em contato com a gente.
Bruna Frenner, a nossa repórter, a manezinha da ilha, foi conversar com essa mulher, tá? Para ficar frente a frente com ela. Ô Bruninha, e são tantas perguntas, tantas dúvidas, eu fico aqui imaginando, será que esta mulher ainda vai continuar com esse cara depois de tudo? E veja bem, em relação ao pai da criança, o pai do menininho de 4 anos, ela tem alguma coisa para falar dele? Porque ele tem muita coisa para falar de vocês dois. Hã? Eu quero saber dessa mãe, viu, Bruna Frenner? Você via essas agressões o tempo todo e achava normal? Você nunca pensou em denunciar? Enfim, ô Bruninha, fique à vontade, tá? É a entrevista que todo mundo quer assistir. Vamos lá. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a você ligado no Tribuna da Massa. Passaia, nós vimos então aqui no Tribuna a história do menino, do Marcos Gabriel, de apenas 4 anos de idade, que foi espancado. A gente viu a reportagem da Simone Munhoz, esse assunto deu muita repercussão aqui no programa e hoje a gente está com a mãe desse menino aqui na emissora. Ela vai conversar comigo agora para tentar esclarecer toda essa história. Ela está muito abalada, ela não quer mostrar o rosto, não quer ser identificada, ela tem medo até mesmo porque ela já sofreu agressões pelos vizinhos e essa mãe hoje está aqui para dar explicação. Eu vou conversar com ela. Ela também não quer aparecer justamente para não identificar a criança. Mãe, primeiro fala para mim como está o seu filho, onde ele está nesse momento. Ele tá bem, tá com o pai. Tá com o pai biológico mesmo? Sim. Né? Tá na casa desse pai. E ele já tá bem, recebeu alta do hospital, como é que tá o estado de saúde dele? Tá bem. Tá bem. Tá, fala pra mim o que aconteceu para chegar até esse momento que a gente viu na reportagem, que essa criança foi espancada. O que aconteceu? Os vizinhos, eles estão aumentando muito. Aumentando? Por quê? Eu nunca me dei bem com as pessoas do condomínio. O pai não aceita o fim do relacionamento. Prometeu que ia se vingar de mim, que ia usar no que mais me doía, que era meu filho. O pai falou que ia se vingar de você porque não aceita o fim do relacionamento, mas em algum momento ele agrediu a criança, não? Não. Não. Tá. E o que aconteceu para o seu filho, então, de 4 anos, ser agredido pelo padrasto, pelo seu companheiro? Foi numa noite de madrugada que ele acordou. Quem acordou? O meu filho. Certo. Aí a Mel contou que ele acordou batendo nela, chutando ela. É minha filha mais velha. A de 9 anos. Isso. Que ele queria acordar ela porque ele queria brincar. Aí ele foi no banheiro, ele começou a chamar, a gritar alto lá, aí pra acordar todo mundo. Isso foi na madrugada das agressões? Isso. E ele tem o hábito de acordar de madrugada? Sempre, desde pequeno. Tá. E daí? O que aconteceu depois que ele acordou ela? Ela levantou, também veio chamar a gente. Que o Marquinhos tinha batido nela, chutado ela. Inclusive, ele pegou essa mania porque a Rosane com o Marcos ficavam incentivando o menino a bater nela. Tá, a Rosane é avó da criança. Isso. Aí o Luiz ficou bravo por ele ter batido na Mel e acabou dando uma cintada nas pernas dele. Com cinta? Isso. Ele usou um cinto então para bater no menino. E nesse momento, qual foi a tua reação? Eu tava conversando com a Mel, eu não conseguia ter uma atitude, porque muitas vezes eu entrei na frente para defender a Mel do Marcos, que o Marcos batia nela. O Marcos pai? O Marcos pai, que a Mel não é filha dele. E eu acabava apanhando. O pai do Gabriel tem histórico de agressão, de violência, ameaça de morte. Eu tenho as conversas. Você não conseguiu reagir por medo, é isso? Você já apanhou desse padrasto, desse homem alguma vez? Não, nunca. Ele sempre foi um bom marido para mim. Quanto tempo você tá com ele? 3 meses. 3 meses? Você terminou o relacionamento com o seu marido há quanto tempo? Há 6. Ele já chegou a agredir o teu filho uma outra vez, não? Não, foi a única vez que eu presenciei. É? Daí eles estão falando que ele obrigou a chamar as crianças chamar ele de pai. Não foi assim, eles estão aumentando demais.
Mas você entende que as pessoas ficam revoltadas quando percebem que uma criança está sendo agredida? No caso do seu filho, né, ele ficou muito machucado. Você entende que as pessoas ficam revoltadas com você mesmo? Então, falando que tudo foi de bater. O menino caiu da rede, ele chegou, ele contou pro médico tudo o que aconteceu. Só que agora eles tá todo mundo acusando a gente que foi isso, que foi tudo disso, as marcas. Essa foi a primeira vez que o padrasto agrediu ele, então? Sim. Mas os vizinhos estão falando que não foi a primeira vez, é isso? Não, é mentira deles. É mentira? Assim como eles estão acobertando a família do Marcos. Mas o que o teu primeiro marido tem a ver realmente com essa situação toda? Eles que invadiram a minha casa. E quando vocês apanharam ali dos vizinhos, o Marcos estava junto ou era só os vizinhos? Não foi os vizinhos, foi a família dele. Foi a família dele? Foi o Marcos, Marília, foi o Cleverson, o ex-namorado da ex-síndica. O quinto eu não consegui reconhecer. E eles bateram em vocês? Bateram. Eles chegaram lá, alguém do condomínio abriu o portão, porque não tem como ter acesso. Passaia, você quer fazer alguma pergunta para essa mãe? Se você quiser fazer alguma pergunta para ela agora, eu já repasso aqui para ela. Bruna, quantas vezes nós já ouvimos que as pessoas têm a tendência de repetir padrões de um relacionamento para o outro? Ela está falando que o ex-marido dela, pai desse menino de 4 anos, também era agressivo. E que esse pai não batia no garoto, mas batia na enteada, porque essa mulher tem 2 filhos. Uma menina de 9, cujo pai morreu, essa menina é órfã de pai, e esse garotinho aqui, tá? Ela está dizendo que o pai do garotinho, quando estava junto, quando eles moravam juntos, batia muito na menina, e que quando ela ia proteger a menina, ela acabava apanhando e ela tinha medo. Só que aí, ela rompeu o relacionamento com esse pai e procurou um outro cara que continuou batendo nos filhos dela. Padrões repetitivos, por que será? Não estou acusando a mulher não, tá, gente? Não estou dizendo que ela é a culpada de ter apanhado do primeiro marido. Eu acho isso tão covarde, né? Quando a vítima que apanha ainda recebe a culpa por ter apanhado. Isso não existe. A culpa é de quem bate. Mas, e aí, moça? O que eu gostaria de saber de você é o seguinte. Você, então, fala claramente pra gente. Não deixa no ar, não deixa no ar. Fala claramente. Então você acredita que o padrasto está certo? Você vai continuar se relacionando com ele? Poderia perguntar para a mãe também sobre o relacionamento dos dois, né? Há quanto tempo juntos? Ficou um pouco truncado, ela largou, eles terminaram o relacionamento, o pai da criança e ela. E quanto tempo depois ela começou a ficar com esse cara? Para a gente entender melhor também, por favor. 3 meses. 3 meses, ele mora contigo e está dentro da sua casa? Isso. É isso? E por que 4 meses que a gente tá junto no total. 4 meses no total. E você pretende continuar com esse homem? Não. Não? Por quê? Porque eu quero meus filhos de volta. Você gosta desse homem? Você ama esse homem? Não. Ela tá chorando bastante nesse momento. Eu sei que é difícil para ti poder falar sobre isso. Mas qual a tua decisão agora, então, em relação a esse relacionamento? Eu não estou mais com ele. Não tá mais com ele e não pretende voltar? Não. A menina de 9 anos, ela já apanhou a tua outra filha dele, não? Nunca. Nunca? Sempre tratou muito bem. Ela tem um amor muito grande por ele. E ele por ela também. O que você acha que motivou ele a bater realmente no seu filho, a ter... Porque realmente ele bateu muito, né? Porque pelos hematomas a gente consegue perceber isso. Você disse que ele usou um cinto. O que tu acha que passou na cabeça dele naquele momento? Eu não sei, mas a gente tinha acabado de perder o emprego recentemente, preocupado com as contas. Aí vai... Acho que vai acumulando tudo na cabeça da gente, preocupação, não sei. Você acha que ele estava nervoso por causa das contas? Não sei dizer. E quando o Luiz bateu no Marcos, o que você falou pro Luiz?
pra que fazer isso? Daí ele pediu desculpa, que tava nervoso. E nessa hora você não terminou com ele? Não. E em questão do que eles estão falando, que eu menti, não. Que eu proibi eles de ver o Marquinhos. Quando ele saiu de casa, eu que fiquei insistindo ainda pra ele pegar o menino. Que ficasse uma semana comigo, uma semana com ele. Ele chegava, aí o menino vinha falando coisas que o pai dele mandava. Aí quando voltou da última vez, em fevereiro, eu bloqueei o Marcos porque ele ficava insistindo pra voltar. E daí só tive contato com a mãe dele. Aí ele começou a usar o celular da mãe dele pra me mandar mensagem, me desaforando, me xingando. Mas pelo que eu converso contigo, você parece que tem mais raiva, mais rancor do seu ex-marido do que o atual agora, do Luiz, que agrediu o seu filho de 4 anos. Por que isso? Porque Marcos não é essa pessoa que tá falando que é. Eu convivi com ele 7 anos. E o Luiz? Quem é o Luiz? O que eu conheci dele, que ele é uma boa pessoa. Uma boa pessoa bate desse jeito numa criança de 4 anos? Não. O que ele merece? O que o Luiz merece? Fala com a gente. O que você acha que o Luiz tem que pagar agora por isso? O que você acha? Pela agressão ao seu filho de 4 anos? Não consegue falar? Não? Não. Você gosta dele? Ama ele? Não? Então o que ele merece? Pagar. Pagar como? Seu filho é mais importante, não é? O que o Luiz merece, então? Pagar pelo que fez. Pagar pelo que fez. O Luiz alguma vez bateu em você? Não. Tá certo. Obrigada pela tua coragem de vir até aqui, de conversar com a gente. Passaia, é isso. Esse então foi o depoimento da mãe do Marcos Gabriel, de 4 anos, que foi espancado pelo padrasto Luiz. Ela trouxe algumas revelações aqui pra gente agora. Agora basta saber, né? Resta saber o que vai acontecer daqui pra frente, Passaia. É uma mãe que está sofrendo bastante, né? A gente já conseguiu observar que está arrependida pelas escolhas que fez, que parece que errou nessas escolhas, infelizmente. 2 homens agressivos que passaram pela vida dela. O que eu tenho certeza é que a criança não tem culpa de ter apanhado. Claro que não. Agora, gente, sabe qual é a nossa maior indignação? É que nós estamos vendo recentemente muitos casos de crianças que morrem por causa das agressões que são constantes. Não é só o exemplo que veio do Rio de Janeiro recentemente. Nós mostramos ontem aqui no Tribuna da Massa um garotinho de 8 meses que também morreu por causa das agressões contínuas feitas pelo próprio pai. Entende? 3 casos que eu falo para vocês aqui, ó, em uma diferença de poucos dias. E quantos outros que existem, quantas outras crianças que estão apanhando ainda e que nós não sabemos. Então, nós precisamos sim proteger as nossas crianças. E se tem alguém que pensa que pode espancar, você pode ter certeza que a sociedade hoje está muito mais preparada para combater esse tipo de problema.